Chegou! Cheguei. Menina, A chega, deu falta uma do se não aflição for. agora. Meu Deus, acontece. Quem sabe faz ao vivo aqui, né? Menina, nem Meu sei o que Deus. aconteceu. Eu sei que travou tudo aqui. Você estava conseguindo me ver? Não, de repente você sumiu, apagou tudo, Não, e eu e aí eu via, não consegui salvar a outra parte. eu via você travada assim e ficava perguntando: tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, meu Deus. Mas Mas onde vamos continuar, estávamos? né? Onde Vamos nós paramos, continuar. Viviane? A gente estava falando sobre os alimentos in natura, que é uma Sim, modalidade que pouca gente assim sabe que é possível pagar esses alimentos. Vamos supor, existe uma guarda compartilhada e a mãe arca com todas as despesas da criança em casa porque foi fixada a residência da criança junto com a mãe. Aí o sim. pai pode pagar a pensão alimentícia da seguinte forma: pagando a escola, pagando um plano de saúde, não necessariamente os alimentos. Quando há um acordo entre as partes, pode ser estabelecido de uma forma assim bem diferente da usual. Sabe uma questão bem interessante que eu acho considerável de falar é a questão da culpa, né? A culpa no divórcio, há muito tempo, ela deixou de ser discutida. Então, ela também, na aferição da guarda, ela também não vai ser levada em consideração. E eu trago aqui, aliás, um interessante trecho de um autor, eu estou rindo porque foi bem as palavras dele. Se o pai, né, ou a mãe enamorou-se de outra pessoa, né? Enamorou-se é um termo assim bem bonito para dizer uma traição, né? Enamorou-se de outra pessoa não quer dizer que ele seja um bom pai, aliás, um mau pai, Um né? mau pai, né? E o que a gente vê é isso, que infelizmente muitos pais ou mães querem trazer, como a gente estava falando no início, para a guarda essa questão de um relacionamento. A não ser em uma questão extraordinária que isso esteja relacionado à guarda. Se além de ter sido um péssimo marido, ele também foi um péssimo pai, se havia maus tratos, não é assim, Viviane? Isso. O relacionamento, assim, não interfere. O relacionamento do casal pode ter havido traição, pode ter havido o que for. Não interfere, assim, o que for que eu falo dentro desses termos, Da né? Se guarda. partiu para o lado de ter tentado alguma coisa contra os filhos, aí realmente é uma hipótese dele não ter direito à guarda, ele ou ela. Mas aí, se foi só uma questão de convivência entre o pai e a mãe e o casamento terminou por isso, se nada isso não influi, não influencia na guarda dos filhos. O pai continua tendo o mesmo direito, a mãe continua tendo o mesmo direito sobre os filhos, a não ser que sobrevenha algum caso de perda do poder familiar. No caso de maus tratos, agressões, algum crime cometido contra o próprio filho. Aí realmente, após um processo judicial, é perdido o poder familiar. A gente não está dizendo que isso não pode ser discutido em esfera alguma, né? Que fique bem claro. Há possível de discussão isso lá numa questão de indenização, por dano moral, se aquela situação foi extremamente vexatória, se aquela pessoa se sentiu, digamos, prejudicada a sua honra, né? Se ela se sentiu, como é que eu posso dizer, humilhada, por diversos fatos relacionados ao fim dessa relação junto com a traição, né? Assim, isso não pode ser discutido Isso. na guarda, exclusivamente essa situação, mas pode ser discutido em ação de dano moral, sim, né, Viviane? Isso, porque não pode, os filhos eles não podem ser usados como um empecilho, como tipo assim, uma forma de vingança com outro pai. Que assim, apesar da gente ser mulher, a gente tem que admitir que isso ocorre mais em relação das mulheres em relação aos homens, de querer proibir esse convívio do filho com o pai, do que ao contrário. Pelo menos pouquíssimos casos eu vejo que é nesse sentido. Não pode ocorrer isso, até porque se isso ocorrer, pode ser caracterizado de alienação parental, né? E essa mãe perder até a guarda, essa mãe ou o pai que fizer isso perder até a guarda da criança. Infelizmente, é uma questão bem corriqueira. A gente vê, né, na prática, não, não vai ver seu pai não, porque ele não presta, ele me traiu, né? E É, isso deve ser tudo bem ponderado na hora dos filhos, né? Na hora de traçar o convívio dos pais com os filhos. Mais uma vez a gente fala aqui porque são da mãe, né? Até porque é uma questão mais comum. Mas assim, voltando ao plano prático, não é, Viviana? O que a gente vê são decisões bem diferentes. Do ponto de vista
na minha concepção, né, atuando nessa área, eu acho, né, argumentando que o direito à convivência familiar só deve ser restrito em casos excepcionais, como por exemplo, um tribunal recentemente restringiu porque a criança tinha asma, mas não havendo essa situação excepcional, se a criança não está em um grupo de risco ou os pais também não estão em um grupo de risco, eu entendo que essa convivência familiar deve permanecer. Até porque o direito, como já diz, né, a convivência familiar é direito da criança, não é, Juliana? Isso, é um direito, sobretudo, é direito dos dois, mas assim, principalmente da criança que tem o direito de crescer em um ambiente saudável, com a presença de ambos os pais, mesmo que os pais estejam separados, que é por isso que a guarda compartilhada foi tida como regra, porque é, estudos e a própria prática mesmo demonstram que é a que é mais benéfica para o desenvolvimento da criança. Ô, Daisy, antes da live cair, eu tinha visto que tinha uma pergunta, mas Sim. eu não desapareceu daqui, mas a pergunta era mais ou menos assim. E se a residência da genitora não for favorável para que essa criança resida lá, no caso de uma guarda? A pergunta era mais ou menos assim, não sei se era esse, se era nesses termos mesmo, porque passou bem rápido, mas era mais ou menos isso. Como é que faz quando a residência da genitora, no caso foi um pai que perguntou, não é adequada para a criança viver? Ah, entendi. Mas Você quer aqui começar? pode ser. A guarda, né, compartilhada só é indicada quando os dois, né, tanto o pai quanto a mãe, estão em condições para que haja ou compartilhamento dessa guarda, né? Se ficar comprovado que a outra parte não tem condições de exercer o poder familiar, isso deve ser comprovado, né, Viviane? Isso. Lembrando que, assim, quando a gente fala em condições, não é condições financeiras, porque a criança Correto. ela tem que viver de acordo com a condição dos pais. Se o pai ou a mãe não tem condições financeiras, não há como a gente querer que a criança cresça num ambiente mais abastado, né? Essas Sim. condições que a gente fala é condições mesmo são condições de Psicológico. psicológicas, condições de prestar um apoio à criança, de um sustento, na medida em que ela cresça num ambiente saudável, livre de toda agressão, livre de toda violência psicológica. E dessa pergunta, né, do rapaz que acabou se perdendo aí no meio, quando não há consenso de ser guarda compartilhada, que pelo jeito nesse caso não é, o juiz ele vai averiguar qual a residência, se todos dois quiserem a guarda, logicamente, ele vai averiguar qual é o local melhor para a criança viver. Aí ele manda assistentes sociais ao local, fazer estudo social, faz acompanhamento psicológico com a criança para ver se no ambiente que a criança está geralmente, realmente está sendo favorável. E assim, isso vai ser decidido ao final do processo, como não há consenso, de forma bem consciente pelo juiz. Ele vai ouvir assistente social, vai ouvir psicólogo, vai fazer audiência com testemunhas para saber se realmente aquele local é adequado ou não. Porque a gente sabe que, apesar de a lei dizer que a guarda compartilhada é a melhor, até pela questão do referencial da criança, sabemos que, do ponto de vista prático, não é bem assim que funciona, né? Não adianta impor uma guarda compartilhada quando há um excessivo atrito entre o pai e a mãe. E o compartilhamento da guarda, nessas ocasiões, vai trazer malefícios para a própria criança. Então, mais uma vez, repito, que deixe claro que deve-se levar em consideração o melhor interesse da criança, é ela que tem que ser protegida. Então, se a guarda compartilhada, nessas situações extremas de litígio, né, vai trazer malefícios para a criança, há entendimento doutrinário que o juiz ele não vai fixar, até para preservar a criança, não é assim? Isso. O código diz que a regra é guarda compartilhada, a não ser que um dos pais diga que não quer a guarda da criança ou não tenha condições de exercê-la. Só que aí, na realidade, apesar de ser a regra, a gente vê que não é muito assim. Geralmente, os pais eles não têm condições de exercer uma guarda compartilhada pelo simples fato de um não conseguir olhar para o outro e resolver uma conversa assim, cara a cara. Muitas vezes ficar mandando um recado, diga ao seu pai Hum. que
Diga seu pai que o comer tá faltando, viu? Diga seu pai, assim, eles não conseguem. Então, nesse caso, é inviável uma guarda compartilhada. Que a gente vê muito, ah, dessa vez você não vai com essa roupa, não, você vai com a pior roupa, né? Para o seu pai ver quanto é que custa. As crianças sendo vítimas mais uma vez, né? É, Dessa relação litigiosa. deixa eu ver se tem perguntas. Quem tiver alguma dúvida, o pessoal que tá nos assistindo, já agradecendo a todo mundo que está participando. Quem tiver alguma dúvida, pode falar. Infelizmente, as dúvidas que tinham na live, que a gente ainda ia responder, se perderam quando o Instagram resolveu dar uns cochilos. O Instagram bugou a gente. Foi. Chega. Subindo aí. Pois eu acho que é bom, Deise, a gente deixar bem separadozinho para ficar didático, né? O que é a guarda unilateral, fazer uma retrospectiva e depois o que é a guarda compartilhada, que é para que as pessoas entendam e até assim, se estiverem numa situação dessa, saberem como buscar o apoio, né? Apoio jurídico, ou apoio da defensoria, apoio de um advogado. Isso, Viviana. É válido lembrar que a guarda unilateral é aquela exercida por né, por um dos genitores e o outro genitor, né, o pai ou a mãe, ele fica com a função, entre aspas, né, de fiscalizar a guarda exercida pelo outro, né? Então, e nesse caso, quem detém a guarda unilateral tem que prestar contas e digamos que falar, né, para o outro genitor como está sendo exercida essa guarda. O outro vai fiscalizar, repito. Já na compartilhada, não. O que a gente vê é um exercício conjunto, onde ambos os genitores eles vão mutuamente decidindo as questões atendentes ao filho. Questão em relação à saúde, à educação, não é isso? Qual, se a criança vai fazer natação ou se vai fazer futebol, assim, é uma decisão que tem que ser de ambos os genitores, que é diferente que muitas vezes na guarda unilateral, a criança faz coisas que quando o pai ou a mãe vem saber, já não tem mais nem graça, que ele já, como diz o Matheus, já não tem mais nem graça porque ele já faz aquilo há um ano e às vezes o outro pai não sabe. Na guarda compartilhada, não. Isso é totalmente todos os passos da criança, os dois pais sabem. Um exemplo muito comum que gera muitas dúvidas: eu posso viajar com meu filho sem informar o pai? Não, não pode. Na guarda compartilhada, os dois têm que saber para onde vai, quando é que vai voltar, porque o pai ali ele participa bem ativamente. Acho que Eu tem uma entendo que pergunta, hein? Eu entendo que em nenhuma das duas guardas a pessoa tem que resolver a vida do filho sem informar um dos genitores. A pergunta é, de Letícia, estudante de direito, muito inteligente, Letícia. Obrigada, Letícia, pela participação. Pode falar um pouco sobre alienação parental e a guarda compartilhada? Pronto, a gente estava falando sobre guarda compartilhada, né? Que foi isso Isso. que Daisy estava explicando, que é essa convivência mais próxima com ambos os genitores, que não implica em passar 3 dias na casa de um e 4 na casa do outro. Isso seria o que a gente chama de guarda alternada, que não é muito praticado aqui. Na guarda compartilhada, o pai ele não é um mero visitante, ele participa ativamente da vida do filho. Deve haver esse contato mais próximo com a mãe ou a mãe com o pai, caso seja a guarda seja exercida pelo outro. E eles devem estar em constante comunicação, dizendo os passos do filho. O pai, às vezes o pai vai pegar na escola, a mãe vai deixar, o pai vai pegar todos os dias e entrega à mãe, assim, não há esse período estabelecido, você só pode ver de 15 em 15 dias, pegar no sábado às 8 horas, mas no domingo às 5 da tarde você já tem que devolver. Não é assim. E em relação à alienação parental, é quando um dos genitores começa a colocar na cabeça daquela criança informações negativas sobre outro pai. E isso vai Distorcendo. assim, vai do nível mais básico de dizer umas besteirinhas até fazer com que a criança ache que o pai comete algum crime contra ela, algo desse tipo.
Aí eu já quero adiantar que a live da segunda que vem vai ser sobre alienação parental, com a psicóloga Andréia Ferreira. Ela é psicóloga do CREA de Monte Alegre e a gente vai falar um pouco sobre alienação parental. Você tem alguma coisa a acrescentar, Deise, sobre alienação parental? Não, é só essa questão do outro cônjuge, né? Ou do ex-cônjuge, né? Ou do genitor querer distorcer a figura do outro, né? Perante a criança. Isso acaba trazendo sérias consequências no desenvolvimento da criança, né? Que precisa de um relacionamento saudável, né? Deise, outra coisa que acho que é interessante falar, agora nesse tempo de pandemia, né, em relação às visitações, e mesmo em relação à guarda compartilhada que o pai ele tem uma proximidade maior com o filho. Quando o pai geralmente reside noutra cidade, porque quando Sim, reside perto, nada impede que ele vá ver o filho, veja o filho pela porta, mesmo que não tenha esse contato mais próximo. Mas quando mora em outra cidade, tem alguma decisão nova em relação a isso? Ou... existem decisões, Viviana, que nesse caso o transporte, né, da criança, digamos, tem que ser analisado casa a casa. Como é que essa criança vai para a casa do genitor ou da genitora? Ele vai no veículo do genitor, sem contato com ninguém, sem interação? Nesse caso, não vejo problemas e entendimento jurisprudencial também. Mas, se, por exemplo, o transporte dessa criança de uma cidade para outra oferece risco, né? Isso deve ser analisado e entendo como deve ser suspenso. Por quê? Esse transporte está oferecendo risco para a criança, né? Um ônibus com várias pessoas aglomeradas. Então, digamos, ela está mais suscetível, né, de adquirir a doença do que se a criança estivesse sendo transportada no carro próprio, né? Isso mesmo. Eu também tenho esse entendimento. Eu acho que deve, eu sempre oriento que deve restringir o mínimo possível, até porque é um tempo da vida da criança que a gente não consegue mais resgatar depois, né? Essa ausência do pai. Quando é uma criança maior, já de 8, 9 anos, ele consegue até entender que a gente está passando por um período excepcional, que esse contato ele deve ser mais restrito. Mas aí uma criança pequena, né, que não entende muito, vai achar, meu pai me abandonou, cadê meu pai que não fala comigo? E outra coisa, outro ponto também que eu já recebi algumas reclamações são os avós, que se sentem às vezes muito fragilizados porque querem ver os netos, mas que muitas Ah, vezes os pais não mandam. Assim, é uma questão também que, pelo menos eu recebo sempre para porque assim, tratar. o direito à convivência familiar dos avós é extenso, né? Ao dos genitores. Então, a criança também não deve ser privada do convívio com os avós, salvo em casos extremos, como o que estamos vivendo, né? Avós, em sua maioria, né? São idosos, estão no grupo de risco. Então, esse contato, ele deve ser suspenso. Mas quando a gente fala em casos extraordinários, a suspensão não é total, não. Existe, estamos hoje, todos temos acesso à tecnologia. Então, se nesses casos extremos não tem o contato físico, deve haver sim o contato por meios tecnológicos. Inclusive, existem decisões de tribunais obrigando que os pais estabeleçam um contato pela forma virtual com os filhos, né? Isso. Quando não há essa possibilidade de ter esse contato presencial, que seja pelo menos garantido que os pais eles possam ter contato com os filhos diariamente, por contato virtual. Porque creio que foi até um julgado que eu vi, uma decisão de um tribunal, falando que até isso uma mãe restringia o pai de ter acesso à criança. Toda vez que ligava, o pai ligava, ela dizia que o filho Sim. estava estudando, E que o filho até, estava dormindo. salvo engano, o pai mora no exterior, não é isso nesse caso? Pronto, foi esse caso mesmo. O pai morando no exterior, ou seja, isso se configura, pode se configurar até uma alienação parental, porque está se utilizando de um período excepcional para colocar em prática algo que já vinha pensando, já não queria deixar. Os maiores problemas que a gente vê é de gente que já gerava algum problema antes,
já havia algum conflito em relação ao exercício da guarda e da convivência antes da pandemia, e que agora, nesse momento, se utiliza da pandemia como a desculpa para restringir esse acesso. Inclusive, nesse caso, o juiz deferiu, né, por uma decisão liminar, ou seja, no início do processo, que a mãe restabeleça o contato virtual com o pai. A gente vê, sabe, Viviana, a que minúcias desce o Poder Judiciário, né? Regrar que a mãe aliás, que a justiça obrigue a mãe a restabelecer o contato virtual, sendo que é um direito da criança. É preciso que as pessoas entendam isso. Não tem essa questão de não deixar. É um direito da criança, é um direito fundamental que ela tenha contato com ambos os pais, né? Até porque ele precisa ter um referencial de pai, de mãe, precisa crescer de acordo com esse referencial. Então, no momento em que você rompe esse contato, você está trazendo um malefício para o seu filho. Entenda que é ele que está sendo prejudicado. Pôr numa balança que o seu filho deve ser prioridade e tirar, né, o egoísmo, as suas questões existenciais, os seus traumas, e entender que o seu filho deve ser prioridade nisso. Parar e pensar o que é melhor para o meu filho. Será que, apesar, como diz popular, das mazelas deixadas por essa união, eu devo fazer isso? Eu estou trazendo prejuízo para o meu filho, né, Viviane? Isso, o prejuízo maior é da criança, porque a gente, quando já é adulto, a gente consegue enfrentar as situações de uma maneira, nem sempre, né? Porque tem gente que, mas de uma forma geral, a gente consegue enfrentar as situações de uma maneira mais sóbria, mais decidindo mais com a cabeça. Aí na mente de uma criança, né, se vê, tinha esse convívio com o pai, de repente se vê privada e tá ali muitas vezes um dos pais dizendo que olha, você não está vendo porque seu pai não veio lhe ver, né? Que muitas vezes o pai é impedido ou a mãe e chega na criança como se fosse o genitor ou a genitora que não quisesse ter esse contato. Thailson Rodrigues está dizendo que tem até recomendação do Conanda para o contato via videochamada. Sim, no Sim. início, principalmente no início da pandemia, foi muito utilizada essa questão da videochamada. Hoje eles estão abrindo mais a questão de poder realmente ter esse contato físico, até porque a gente já vai com quase 4 meses, né? Começou em março de pandemia, não dá para restringir esse tempo todinho o contato do filho com o pai. Tailson Sei. só um parênteses aqui, um alô, Tailson foi meu colega de cursinho, pós-graduando em Direito das Famílias também, e também tem muito conhecimento nessa área. Abraço, Tailson. Obrigada pela participação e pelas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Poderíamos falar também, Deise, sobre o que os pais podem fazer, né, caso não esteja sendo cumprido esse direito que ele tem de visitação, esse direito de convivência. Sim, interessante. É possível que a parte, né, que está sendo afetada por estar, né, tendo afetado o seu direito de conviver com a criança, que ela entre com uma execução, né, com o cumprimento de sentença, para que faça cumprir aquilo que foi acordado, que a gente vê muito na prática, que às vezes, né, quando encerra na conciliação é tudo ok, né? Os pais eles chegam num consenso, e naquele termo de conciliação fica tudo, como é que diz, regrado. Saem Mas, até animados, apertando na mão e tudo. olhe, naquele clima, né? Naquele clima feliz. Mas quando passar um tempo, um dos genitores começa a descumprir o regime de guarda. E o que a gente vê muito na prática é uma guarda unilateral disfarçada de guarda compartilhada, né? Então, nesse caso, a parte que está sendo afetada pode entrar sim com uma execução, aliás, com cumprimento de sentença, Cumprimento né? de sentença. Cumprimento de sentença, para que seja feito, digamos, valer o direito dela de conviver com o filho. E que caso essa convivência, essas visitas, elas ocorriam informalmente, sem que fosse através de processo judicial, sem que tenha tido, agora é o momento de se tentar estabelecer isso, caso o pai esteja sendo impedido ou a mãe de ver o filho, é procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular, se tiver condições,
e requerer o seu direito à visitação na justiça, porque é uma coisa que o pai não deve deixar para lá, a mãe não deve deixar para lá. É uma época que passa muito rápido. Só quem é mãe, quem é pai, assim, e quem trabalha realmente com direito de família sabe como é uma fase que passa Passa tudo muito assim, rápido, né? passa tudo muito rápido e não volta. E a criança está Ainda agora, nesse momento, formando as lembranças do futuro. Eu sempre costumo dizer isso, eu gosto de fazer, assim, eu fico imaginando quando o meu filho tiver mais velho, que parar e pensar, olha, eu fazia isso com minha mãe quando eu era pequena, porque eu tenho essa lembrança da minha infância. E eu fico imaginando que deve ser muito triste a criança olhar, a criança, futuro adulto, olhar para trás e não ter essas lembranças com o pai, com a mãe, porque foi impedido por um dos dois de ter esse convívio amplo. Eu fico imaginando o quanto de tristeza essa criança não vai levar no coração para a vida adulta. o que a gente vê é que muitas vezes os pais eles ficam adiando, né? Não, não precisa de justiça, não. Ah, ela vai deixar eu ver o menino, né? E isso vai passando o tempo. E quando se vê, quando ele para ou ela, tem passado vários momentos preciosos, ainda mais nessa época acelerada que nós vivemos, né? As crianças hoje são muito aceleradas, elas já sabem de tudo, dão um banho na gente, né? Com relação à tecnologia, e elas têm um desenvolvimento muito rápido, né? Tem. Aí, sim, eu penso muito nisso, sabe? Penso muito nas memórias do futuro. Penso também no que vai trazer de tristeza para essa criança estar no meio de conflitos sem necessidade, ser usada, ser usada como uma bola de ping-pong. Olha, você vai dizer isso ao seu pai. Isso quando o pai tem acesso à mãe. Tem outra pergunta, Deise. E quando o pai não faz questão de ser presente na vida do filho? Infelizmente, Abandono a gente, afetivo, né? A a gente gente vê vê muito. muito isso. Ó, isso A é questão, inclusive cabível, né? De indenização, né, Viviane? sim, é cabível. E eu penso assim que não tem como a gente obrigar ninguém a amar ninguém. Ah, eu gosto dessa. Amor Pode é uma falar, coisa que não Viviane. se cobra. E fica imaginando o quanto esse pai perde. A criança perde, mas fica imaginando que o pai perde também. Infelizmente, na prática, a gente não tem como obrigar essa visitação. Eu já recebi alguns casos em que a mãe, principalmente, chega e diz: olha, ficou certo no juiz que meu ex-marido ia pegar a criança todo final de semana. Só que ele não quer. A menina se ajeita, se arruma e quando chega a hora o pai não vem pegar. É muito triste isso. E o que é que É, eu vou dizer? Entre na justiça pedindo multa, assim, para que a juíza imponha uma multa para que esse pai leve, mas aí por outro lado a gente pensa, forçado. se a pessoa não quer por conta própria dar amor ao próprio filho, e assim você cobrar através de multa, é muito triste. E eu penso que a criança também, quando crescer, vai ficar pensando isso. Meu pai não me queria, foi necessário minha mãe entrar Pegou com a uma ação, força, né? me levar à força. Mas aí a gente já pensa, e se levar essa criança sem querer? Como será que vai ser lá nessa casa onde essa criança vai ficar? Assim, é uma questão muito complicada. Direito de família, assim, é uma coisa que mexe comigo, que tem casos que eu digo É assim, meu verdade. Deus, como é que eu vou passar por isso? Amor Direito não de se cobra, família, né? direito de Talvez família é uma o, coisa bem complexa. talvez o prejuízo, digamos, do pai ou a mãe pegar com a má vontade, só porque estava sendo obrigado para a criança, às vezes pode ser até maior, né? Do que a criança não ir, né? Do que a criança Aí não ir. assim, fica às vezes até complicado da gente responder uma coisa assim, só através de uma pergunta, porque direito de família é muito complexo. Sim, às vezes por trás de uma coisa tem muito mais assim que tem que ser trabalhada, tanto no campo psicológico quanto no campo social. Mas, assim, em relação a isso, eu fico muito triste sempre que eu escuto alguém dizendo que o pai não quer pegar o filho, porque eu penso assim, que você chegar ao ponto de ter que Dizer não cobrar quero. amor, né? É muito triste para a criança Muitas não ser vezes, tão desejada. muitas vezes a gente vê, né, Vivi, que o litígio não é no valor, digamos, não é no valor dos alimentos, não é na fixação da guarda, não é como a guarda será exercida. O conflito está lá atrás, o conflito está entre os genitores. Então, eles trazem essa carga para a fixação da guarda. Por isso que é necessário muito
exercício de ponderação nas relações familiares, não é isso? Justamente. Mas, Deixa eu ver acho se que tem é mais alguma pergunta. A gente já vai se encaminhando já, acho que para o término do prazo, né? Se a gente passar, não consegue salvar a live. isso. Subindo. Estou subindo aqui os comentários, ver se eu vejo. Acho que não tem mais perguntas, Deise. Quero agradecer, Viviana, por ter aceitado o convite. Foi um prazer estar conversando aqui com você sobre esse assunto, né, que é tão interessante, que afeta tantos. E só agradecer mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, Deise. É sempre bom a gente, os nossos bate-papos, sempre bem descontraído, flui. E assim, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Pedir desculpa pelo imprevisto no Não, início da imagina. live. Que eu nem sei se estavam me vendo, mas eu fiquei aqui desesperada. Estão me vendo? Estão me E pior que eu vendo? acho que eu fiquei falando sozinha com a câmera, mas tudo bem. Eu também fiquei aqui. Oi, digam oi se estiver me ouvindo. Coloquem. Mas assim, eu quero agradecer a todo mundo que participou. Espero que tenha contribuído, assim, principalmente nesse tempo que a gente vive, as informações tenham contribuído de alguma forma. E dizer que a gente está sempre disponível, né, Deise? Eu tô, pode mandar Sim. mensagem no direct. Se tiver alguma dúvida, às vezes na hora a gente não lembra, mas depois a gente se vê diante de uma situação que fica se questionando, eu ouvi aquilo na live, realmente é desse jeito. Então, quero agradecer a você, agradecer a todo mundo, ao pessoal do meu trabalho que está aqui, André Obrigada a todos que Rodrigues, minha assistiram. família, Maíra, minha colega advogada também, as meninas lá do CREAS. Deixa eu subir mais aqui. Agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente. E Obrigada aí ao pessoal do meu Instagram também, a todos que estiveram online e me coloco à disposição também para eventuais dúvidas. Obrigada pela interação. Boa noite, Vivi. Até a próxima. até a próxima, Deise. Sim, Tchau. sim, Deise, espera aí. Antes de terminar, eu me Sim. lembrei de dizer. Essa live ela vai ser transmitida no sábado, na Rádio Paraíso Prime, daqui de Monte Alegre. Vai ser transmitida Perfeito. ao meio-dia. Então, vocês entrem na Play Store do celular, né? E baixem o aplicativo Rádio Paraíso Prime, que vai ser transmitida lá, assim, os melhores momentos, como se diz. Acho que vai ser transmitida na íntegra. Os melhores momentos foi só para enfeitar. Então, assistam. Aliás, ouçam, né? Que é na rádio. Ouçam. Pois tá certo. Tchau. Tchau.